capítulo 1, versículo 43. Uma passagem muito conhecida, mas que ao ler você passa a admirar mais. Amém? Amém? Todos acharam? João 1, 43, que diz: no dia seguinte, que Jesus a Galileia e achou a Filipe e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir, ter com ele, e disse dele: eis que um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando debaixo da figueira. E Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu: por que tu disse isso? Só porque vi-te debaixo da figueira, creis? Coisas maiores do que estais verá. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Antes de falar dessa história, eu quero falar um pouco sobre Jesus. Jesus, ele era muito falado, não só no Novo Testamento, como no Velho Testamento. Ou seja, vocês no Velho Testamento, vocês poderão ver muitos profetas profetizando sobre o Messias que viria. Isaías, lá no capítulo 9, ele disse: eis que um filho nos foi dado, e o nome dele será Conselheiro da Paz, Pai da Eternidade. Ou seja, o nome dele vai ser Emanuel. Zacarias, lá no capítulo 9, versículo 9, ele disse: ó Israel, um filho foi dado, e ele virá em cima de um jumentinho, pois nele vai ser justo salvação. Ele virá pobre, mas também em cima de um jumentinho. Foi o que Zacarias também profetizou. Porém, Jesus do Novo Testamento, quando você for ver o Novo Testamento, nós iremos perceber que ao decorrer de toda a trajetória de Jesus, ele vai crescendo em graça e em conhecimento. Porque é algo muito interessante em Jesus, porque aos 12 anos ele debatia com os doutores da lei daquela época. Ou seja, com 12 anos ele tinha uma sabedoria tão imensa, que ele conseguia debater com os doutores que foram estudados há muito tempo. Isso os evangelhos ele vai relatar. Ele vai falar que que Jesus ele saiu para poder conversar com o pessoal. Ele saiu para poder falar com o pessoal, e lá estava reunido doutores da lei. E José e Maria ficaram procurando Jesus. E as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo que Jesus falava, porque era uma sabedoria muito grande para uma criança de 12 anos. Porém, o que as pessoas ao redor deles não sabiam é que ali estaria o próprio Deus em carne. Porque ali eles começaram a entender, eles começaram a ver Jesus como se fosse o homem sábio. Porém ali o Filho de Deus estava representado na terra. E ali Jesus iniciaria começar a pregar, a falar, e cada vez mais adquirir conhecimento. E com isso, ao decorrer de todo o capítulo, nós iremos perceber que Jesus faz o seu primeiro milagre, que é a transformação da água no vinho. E Jesus, quando ele chega na festa que ele foi convidado, muitos acabam o vinho e muitos falam assim: ei Maria, olha, acabou o vinho, o que nós iremos fazer agora? Maria, olha, mas por que você vem perguntar para mim? Se o Salvador está ali do lado, se aquele que pode conceber o milagre está ali do seu lado, se aquele que pode atender todas as coisas está ali, então vai a ele.
Vai a Ele que Ele vai conceber o milagre. E sabe o que nós podemos tirar sobre isso? É que muitas das vezes Jesus está do nosso lado. Muitas das vezes, em muitas das coisas, Jesus diz: ei, olha, eu sou o dono do milagre. Mas muitas das vezes nós viramos as costas e falamos: não, Jesus, você não é a minha solução agora. E para poder falar mais sobre Jesus, ele começa a falar: Jesus, quando ele veio, ele não veio simplesmente para seguir as leis que haviam, mas porque ele sabia também das leis, ele cumpriu todas as leis. E com isso, Jesus, ele quebra muitos costumes, porque nós não lembrarmos da mulher samaritana. Quando o pessoal que estava ali não podia falar com ela porque ela era de outro lugar, e tinha um certo tipo de preconceito. E Jesus, ele foi ousado em falar assim: ei mulher, por que você não me dá água? Porque aí ela fala assim: ah, mas eu vou lhe dar água. Aí depois ele começa a ter um diálogo com aquela samaritana e fala: da água que eu te der, nunca mais você voltará a ter sede. Também Jesus, a partir do momento que ele chegou aqui na terra, ele abalou todo o inferno, porque havia uma promessa antiga, em que várias pregações já vêm falando. Porém, Jesus, quando o diabo fala assim: ah não, agora eu vou fazer algo para que ele caia. Aí é quando o diabo quebra a cara, e todos aqueles que estavam ao redor também quebram a cara. Que ele fala: não, Jesus, ele vai se desviar agora. E trouxe uma mulher que estava cometendo pecado, e simplesmente Jesus virou, começou a escrever no chão e disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, quando eles olharam, falaram assim: mas como esse homem, ele consegue dar umas palavras tão bonitas para um evento que ela tinha que ser apedrejada? Foi isso que estava escrito lá nas leis de Moisés. Mas sabe o que Jesus, quando ele veio à terra, ele disse: ei, eu não vim para cumprir as leis, mas eu vim falar verdadeiramente como ela é, porque foi eu que fundei. Jesus, quando ele veio à terra, ele fez vários milagres, e ao decorrer de toda a jornada você vai ver Jesus ele falando muitas coisas, fazendo vários milagres, perdoando pessoas. E além do mais, quando as pessoas achavam que não ia ter mais solução, Jesus chegava e falava: eu dou a vida, como ele fez com Lázaro, que passou 4 dias. Depois dos 4 dias, o pessoal fala assim: ah não, agora esse aí sim morreu. Maria e Marta falam assim: ah Jesus, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Se você estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Enquanto muitos estavam desesperados, chorando, enquanto muitos estavam dizendo: ah, não tem mais solução, morreu, agora está no túmulo, Jesus chega: eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas sabe o que eu fico perplexo? Sabe o que eu fico muito abismado? É que muitas das vezes, mesmo com todas essas trajetórias de Jesus, muitas das vezes, mesmo sabendo que Jesus era o dono da sabedoria, porque as palavras que Jesus falava eram imensas. Se nós se um dia nós fôssemos ler os evangelhos e falasse: ah não, vou grifar somente aquelas partes importantes que Jesus falou, nós iríamos grifar tudo que Jesus falou. Porque tudo que Jesus falou é importante, e vai servir para a nossa vida, vai servir para o nosso eu, não para a alimentação do nosso ego, mas para nós melhorarmos dia após dia. Mas sabe o que eu fico surpreso ainda? É que mesmo com tudo isso, mesmo com tudo isso que Jesus falou, que Jesus fez, mesmo com todos os milagres, nós o deixamos de lado. Mesmo com toda essa trajetória que Jesus fez, nós o deixamos. Nós falávamos: não, Jesus, agora não, esse tempo não. Sabe? E aqui, para poder entrar agora no texto, neste versículo, vai mostrar um dos encontros que eu acho muito interessante. Por quê? Quando Natanael ele vem de uma cultura muito antiga, ou seja, ele não conhecia o mestre ainda.
Natanael, ele veio de um povo, lá do povo de Israel, que foi separado entre norte e sul, entre reis que foram reis que foram mais ou menos que serviam ao Senhor, e rei perverso. Então, Natanael, quando ele olhou para as pessoas sempre falavam: olha, lá de Nazaré não sai nada bom, até os representantes deles são ruins. Ei, lá de Nazaré não sai nada boa. E sabe o que eu aprendo? Existem dois tipos de pessoas que eu destaquei. Existem pessoas que quando ouvem uma crítica ou recebem uma crítica que não é para o crescimento, existem pessoas que deixam de lado e falam: ah não, o meu foco é Cristo, o meu foco é adorar o Senhor, o meu foco é simplesmente servir ao único Deus. E existem outras pessoas que absorvem essa crítica negativa e falam: ah não, vou encontrar outra pessoa e vou criticar também. Do jeito que eu estou me sentindo mal, a outra pessoa tem que se sentir também. E não é desse jeito. O Evangelho, ao decorrer o Evangelho, ele não vai falar sobre isso. Se o seu foco é Cristo, para que escutar o que as pessoas falam do lado, se não vai lhe edificar? Então são esses dois tipos de pessoas. E Natanael era esse tipo de pessoa, o segundo. Ou seja, Natanael, ele absorveu tanta crítica negativa, que falou: então nada que vem de Nazaré, nada é bom. Por isso que ele indagou: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele estava cansado de apenas olhar para as pessoas, olhar para as críticas, apenas olhar para as críticas e simplesmente ouvir que nada de bom saía de lá. Então Natanael, ele assim como todos que não conheciam Jesus, ele tinha um grande desejo de conhecer o Messias, porque todos esperavam pelos Messias, e porque havia uma promessa que falaria que viria um que esmagaria Satanás. Então Natanael, ele esperava ansiosamente. Porém, Natanael, quando ele constituiu o Messias, ele fala assim: ah não, o Messias, ele vai vir de um povo, vai vir do norte. O Messias, ele vai vir de uma mulher que é muito frutífera, que tem muitos filhos. O Messias, ele vai vir com um gesto tão bonito, mas também ele vai vir com beleza. Ele vai vir cheio de coisas, cheio de riqueza. Porém, quando ele descobre que é de Nazaré, ele cai todo aquele encanto dele. Mas porém, sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus, ele não age do mesmo jeito que cada um de nós. Muitas das vezes nós pedimos algumas coisas e falava: olha Deus, eu quero isso porque eu sei que eu preciso disso. Porém, nem isso que vocês pedem talvez não seja o melhor que é para você. E quando Deus não dá exatamente aquilo que vocês querem, ou seja, aquilo que pedimos em oração, muitas das vezes nós entristecemos, mas sabendo que aquilo que Jesus deu é exatamente o melhor para você. Mas porém, sabe o que eu quero também falar? Eu quero destacar: sabe por que Deus não faz da mesma forma que que as pessoas planejaram? Naquela época existia a lei da primogenitura, ou seja, o primeiro, ele herdaria todas as coisas. Ou seja, o primeiro, ele seria privilegiado, ele teria os privilégios do pai. Porém, nas leis de Jesus, no comando de Jesus, foi totalmente diferente. Nós podemos destacar Jacó e Esaú. Esaú, ele foi o primeiro a sair, porém o escolhido foi Jacó. Esaú, ele teria todas as coisas para poder seguir em frente, porém de Deus, ele escolheu Jacó, porque Jacó foi o único que, mesmo com todos os erros, mesmo com todos os enganos, mesmo com todas as coisas que ele fez, ele se arrependeu verdadeiramente. Ele falou: Deus, olha, hoje eu não saio daqui se ao menos te tocar. Não foi à toa que o nome dele foi trocado para Jacó, de Jacó para Israel, o homem que batalhou com Deus, o significado.
Ou seja, Jacó, quando ele quis realmente obter vitória, ele disse: Deus, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas eu preciso de você. Ele disse: ei Deus, eu sei que eu estou aqui, eu não mereço sentir tua presença, mas eu te quero. Davi e os seus 8 irmãos, tinha 8 na frente de Davi. Porém, foi um apacentador de ovelha que Deus escutou. Foi um apacentador de ovelha que Deus escolheu. Quando Samuel foi lá na casa dele, ele disse: ei, eu não quero os 8, porque Deus escolheu aquele que é excluído. Aquele que para vocês não sabe de nada. Aquele que para vocês não sabe ler. Aquele que ele não é exatamente capacitado para aquilo. Eu quero esse. E sabe, Deus, quando ele escolhe, Paulo mesmo ele disse, Deus ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Os que não é para confundir o que é. Deus, quando ele escolhe, ele não escolhe as pessoas que foram bem capacitadas, não escolhe as pessoas que fizeram, não só escolhe as pessoas que fizeram alta teologia, fizeram várias coisas, não, mas Deus também escolhe aquele que não sabe de nada, aquele que diz que está se auto falando: Deus, eu não sei de nada. Deus, eu não sei fazer isso, mas é para isso que Deus chamou. Deus chamou para capacitar, porque lá na frente ele vai falar, porque lá na frente, para que ele não se vanglorie e diga: ah não, eu subi até aqui em cima porque eu tenho estudo. Não, Deus, para que suba aqui em cima, fala assim: eu não sei de nada, eu não posso fazer nada, mas Deus me capacitou. Ele usa pessoas desse jeito. Sim, ficou para poder provar que Deus não age da nossa forma, ou da forma que deveria ser feita, como aquele pessoal pensava. Tinha também a lei das mães frutíferas, ou seja, as mães que tivessem vários filhos, essa seria abençoada. Porém com Deus é diferente. Por que não lembrar de Ana? Ana, ela vivia sendo perturbada direto, porque ela não poderia ter filho. Ou seja, aos olhos da humanidade, aos olhos de todos, ela é tida como se não fosse uma mulher tão abençoada, porque não tinha nenhum filho. Mas sabe o que fez o coração de Deus se derreter? O choro dela, a persistência. João Batista, ele não nasceu de uma mulher que foi nova, não. Ela nasceu de Isabel, já tinha sido avançada de idade. Mas vocês viram o quão João Batista foi abençoado no meio da pregação, no meio de falar com o pessoal. Ou seja, Jesus, por mais que as pessoas olhem para cada um de nós, ou olhem e falem assim: ah não, esse aí não presta, esse aí não vai dar para nada, ah não, não vou investir nisso. É essa pessoa que Jesus quer. É essa pessoa que Jesus escolhe. É essa mesma pessoa que Jesus fala: eu vou investir nela. Porque quem dá a última palavra não é o homem, é eu. Quem vai capacitar as pessoas não é o homem, é eu. A mesma coisa aconteceu com Paulo, pulando do Velho Testamento para o Novo. Paulo, ele era assim, ele era bem instruído nas letras, ele era bem instruído falando, se fosse na época de hoje, de sabedoria. Porém, Paulo, ele teve um momento dele também com Deus. Não foi só se converter e foi pregar, não. Ele teve um momento com Deus, porque ele sabia a importância da instrução de Deus e não do homem. E sabe o que falta? Sabe o que falta em cada um de nós? A autodependência. Falta nós cada vez mais depender de Deus. Depender cada vez mais dos cuidados de Deus. E saber que nada daquilo que nós construímos ou que nós avançamos, nada foi feito porque nós podemos, não, mas porque Deus viu que nós poderíamos fazer isso. Deus, ele planejou antes. Ele disse: ah não, esse meu filho, ele vai fazer isso, isso, isso.
porque sou eu que mando, sou eu que faço. Paulo, ele também vai falar que Deus, ele vai usar aquelas pessoas que não são, vão usar aquelas pessoas menos capacitadas, para poder confundir todos que são capacitados, ou que se acham que são, para que cada um deles não se vanglorie. Então, falta autodependência. Quando Natanael, quando ele viu que Jesus seria do norte, que Jesus viria do norte, ele logo imaginou, não, mas ele deve ter conhecimento. Sim, ele tinha, de Deus. Quando Natanael, ele chegou até Jesus, Jesus disse: ei, está aí um israelita em quem nele não há dolo. Mas sabe por que Jesus disse? Ele traduzindo, ele disse: olha, está aí um israelita que nele não há falsidade. Porque muitas pessoas poderiam ter vindo a mim e falar assim: não, esse é o mestre, é o Rabone, esse aí é aquele que faz todos os milagres, mas em seu coração não adorar verdadeiramente a Cristo. Mas sabe por que Jesus falou assim? Está aí um israelita que nele não há falsidade. Porque aquilo que ele pensou foi exatamente aquilo que ele falou. E quando ele fosse conhecer a Cristo, provavelmente ele iria adorar a Cristo em espírito e em verdade, que é aquilo que Jesus procura. Que é isso que Jesus procura. Adoração em verdade e em espírito. Adoração verdadeira. É isso que Jesus procura. Porém, quando ele chega de frente e fala assim: mas como você pode me conhecer? Ele fala assim: ei, sabe, antes de Filipe te chamar, eu já tinha te visto embaixo da figueira. Eu já tinha te visto. E o versículo ele não continua, mas eu posso, sabe, quando você lê, você passa a conjecturar, começa a pensar. E sabe o que eu tirei desse texto? É que as pessoas que mais criticam, aqueles que mais falam: não, Jesus não pode fazer isso, essas são as pessoas que mais precisam. As pessoas que mais criticam é a que mais precisa de Jesus. Sabe por quê? Porque existe um vazio dentro deles, que é exatamente do mesmo encaixe de Jesus, e que não preenche com outras coisas. Por isso que muitas pessoas criticam, mas vivem uma vida muito ruim. Por isso que muita gente critica, mas vive preenchendo um vazio com cigarro, com cachaça, com qualquer coisa, que passam por minuto, que façam ele esquecer que aquele vazio está morando dentro dele. Mas sabe qual é a diferença entre Natanael e essa pessoa que não conhece a Jesus? É que Natanael teve alguém que acreditasse, teve alguém que convidou. Então, sabe o que nós podemos tirar? É que quando você vê uma pessoa que exatamente muitas pessoas não investem nela, invista, acredite, porque ela precisa apenas de uma pessoa. Ela precisa de uma pessoa que fale: ei, vamos encontrar Jesus. Ei, vamos visitar o único que pode salvar. Vamos visitar aquele que pode tirar o teu vazio. Nós precisamos cada vez mais agir dessa maneira, acreditar em pessoas. Filipe, quando ele disse: será que pode sair alguma coisa? Natanael, quando ele disse: será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Filipe podia falar assim: tá, então já que tu não acredita, então eu vou contemplar o meu mestre. Filipe, ele poderia ter feito isso, porque Filipe, assim que Jesus chamou, ele reconheceu. Ele disse: ei, esse sim é o mestre a quem eu procuro, a quem Moisés falou há tanto tempo. Porém, sabe, Filipe, ele disse assim: não, mas já que eu conheço esse mestre, eu vou mostrar para todas as pessoas também. Filipe disse: eu não quero contemplar essa alegria sozinho, eu quero compartilhar, porque a alegria é tão imensa, a alegria é tão imensa de conhecer o mestre, é tão imensa, que eu não quero ficar guardada só para mim, eu quero extravasar essa felicidade mesmo. Foi esse pensamento que Filipe teve.
E foi esse pensamento que fez Natanael conhecer o Cristo. Foi esse pensamento que fez com que Natanael pudesse contemplar o belo que é Jesus. Mas quando Natanael, quando olhou, ele percebeu realmente que Deus não faz da forma do homem. Porque todos falavam: lá de Nazaré não sai nada de bom. Lá de Nazaré não pode sair nenhum tipo de pregador, não pode sair nada. Porém, foi lá de Nazaré que saiu o Mestre, o bom Jesus. Foi lá de Salvador, foi lá de Salvador. Não, foi lá de Nazaré. Foi lá de Nazaré que saiu o Cristo, o Salvador, a quem tanto o pessoal procurava. Muitos olhavam lá de Nazaré, não pode sair nada. Mas foi de lá que veio a salvação. Foi de lá que veio uma pessoa, filho de carpinteiro, montado em cima de um jumentinho, mas que iria dar a vida por cada um deles, até por aquele que não acreditavam. Foi quando, mas também ele falava assim: não, mas a mãe dele deve ser frutífera, deve ter muitos filhos. E foi aí que ele se surpreendeu: é filho de Maria e José. Porém Maria e José nunca tiveram relação. Ou seja, Jesus, ele veio de um milagre, porque era para todos ver e falar assim: não, realmente é o Senhor, porque foi enviado de Deus. Não foi feito como eles acreditavam muito na ciência humana, não. Foi na ciência divina mesmo. Então, mas quando Jesus olhou e falou assim: então, mas de você não vem falsidade. Ele fala: sabe quando fala assim: ei, Natanael, antes de Filipe te chamar, eu vi quando você clamava por algumas respostas. Eu vi você embaixo da figueira falando: Deus, eu não quero mais ficar com essa dúvida. Deus, eu não quero simplesmente ficar aqui sem ter nenhum tipo de resposta. Eu quero encontrar o meu Salvador. Eu quero saber exatamente quem foi que Moisés falou. Eu quero saber a quem tantos profetas pregavam sobre o Messias. Quem é o Messias? A oração fervorosa de qualquer pessoa que não conhece a Deus, que está em momentos de conflito, que está em momento que está com luta com seu próprio eu, que está em momentos em que falam: Deus, não tem ninguém por mim. E é aí que as pessoas vão procurar a Deus, porque sabem que já beberam, já fumaram, já usaram droga, já fizeram qualquer tipo de coisa, mas nada preencheu. Então foi essa oração que Jesus escutou. Ele falou: ei, você não queria uma resposta? Aqui estou eu sou o teu Salvador. Eu vim de Nazaré, mas eu sou o teu Salvador. Antes mesmo que você nascesse, eu vi o meu Pai lhe criar. Antes que projetasse alguma coisa, eu vi os sonhos do meu Pai para você. E Natanael, ele olhou e falou assim: realmente, eu reconheço que você é Jesus Cristo de Nazaré. Porque Natanael, ele olhou para Jesus, mas ele viu uma sabedoria sobrenatural. E quando Jesus, ele disse: você só está crendo em mim só porque eu disse isso. Coisas maiores vocês vão ver. Ele olhou versículos mais à frente, ele olhou para toda a multidão. Em verdade eu digo para vocês que coisas maiores vocês irão ver. Vocês irão ver o céu abrindo, os anjos subindo e descendo para o Filho do Homem. Sabe, Jesus, quando ele disse isso, ele sabia que muitos não iriam concordar, porque isso só tinha acontecido com Jacó, como o Rivaldo mesmo tinha falado. Porém ele disse assim, mais capítulo mais à frente, ele vai falar para Pedro: ei Pedro, sobre essa pedra você edifica, eu edificarei minha igreja, e tudo que está ligado do céu, está ligado na terra, está ligado no céu.
Então, sabe, Jesus, ele queria cativar o coração das pessoas e falar assim: qualquer coisa que você pedir, se você crer, meu Pai vai lhe dar, eu vou lhe dar. Qualquer coisa que você pedir, eu vou te dar, basta você crer. Jesus, ele não chegava para as pessoas e falava: ei, olha, você tem que fazer isso, tem que se consertar. Não, ele constrangia com tamanha sabedoria. Assim, ele pregava sempre às pessoas: ei, vocês me veem aqui, mas eu vou para o Pai. É necessário que eu seja espancado, é necessário que eu seja cuspido, para que um dia, para que vocês herdem a vida eterna. E hoje, esse é o nosso propósito hoje. Nós servimos a Deus não porque Ele vai dar as coisas, não porque as pessoas pregam que vai dar carros, vai dar todas as coisas materiais, não, porque nós procuramos os reinos dos céus. Foi isso que Ele falou. Jesus, a todo momento, Ele tinha uma palavra de sabedoria para poder falar para as pessoas. Ele falava: ei, quando eu for para o céu, eu enviarei o Espírito Santo e não vos deixareis órfãos. Vocês serão meu amigo. Vocês terão um amigo, a qual você pode compartilhar com ele, a qual você pode simplesmente falar com ele tudo o que aconteceu, tudo aquilo que você não tem coragem para falar para alguma pessoa do lado, fala para ele, porque quando ele ora por vocês, ele ora com choros inexprimíveis. Ei, tu sabe o que eu tenho? Sabe o que eu fiquei muito maravilhado com isso? É que Natanael, ele teve uma verdadeira convenção, porque ele sabia que tudo aquilo que Jesus falava era contra aquilo que ele aprendeu. Porém, mas ele sabia que era uma palavra muito imensa. Ele disse assim, daí saiu sabedoria. Ele ficou surpreso por isso, porque ele falou: nunca vi tamanha sabedoria saindo de Nazaré. De onde as pessoas tanto falavam, de onde as pessoas falavam que não ia sair nada. Então, sabe o que eu venho falar para vocês? É que não importa o que você aprendeu, não importa aquilo que você irá fazer, se ao menos você não conhecer o seu Criador. Não importa você vir para a igreja, você deixar tudo em casa, tudo para fazer, e chegar aqui e apenas sentar. Não importa você ser filho sem ao menos conhecer o Pai. Não adianta você vir para a igreja sem ao menos o adorar, o sentir. Não adianta você fazer alguma coisa sem ao menos colocar Ele em primeiro lugar. Então, toda vez que vocês saírem de casa, fala assim: Deus, vai na frente, porque hoje eu só saio de lá quando eu lhe sentir. Espírito Santo, se eu for fazer alguma coisa para a tua glória. Começa a falar isso, começa a praticar isso dia após dia. Começa a praticar, falar: ei, Espírito Santo, bom dia. Toma o primeiro lugar de tudo, qualquer tipo de decisão. Ei, Espírito Santo, eu vou dormir, mas ora por mim. Ei, Espírito Santo, me dá uma noite tranquila. Ou então, quando você for falar, fala assim: Jesus, teu amor foi tão imenso, porque nenhum homem sequer daria vida por pessoas que não conhecia, apenas Jesus. Nós, no lugar de Jesus, nós deixaríamos na primeira chicotada. Até mesmo quando os soldados viessem e falassem: ah, você quer Jesus? Nós falávamos: eu não sou Jesus. Falamos muito de Pedro, que Pedro negou a Jesus, menos vendo todos os milagres, mas às vezes nós fazemos igual a ele. Muitas vezes falamos de muitas coisas, mas se nós nos colocássemos no lugar, nós faríamos a mesma coisa.
Porque é fácil do ser humano. É fácil do ser humano olhar para outra pessoa e falar: ah não, ele deveria ter feito isso, isso, isso e isso. Mas quando nós nos colocamos no mesmo lugar, nós cometemos o mesmo erro. E é aí que vem o Espírito Santo e nos faz lembrar de tudo aquilo que nós falamos para as pessoas. O Espírito Santo brada no nosso coração: ah, não foi você que falou que se tivesse acontecido isso, ele teria que fazer diferente. Faça a diferença. Quando Deus ele nos chamou, Ele não nos chamou para ser influenciado pelo mundo, mas ser influenciador. Muitas das vezes nós deixamos o mundo entrar dentro da igreja, sabendo que quando Deus ele nos chamou para fazer a diferença. Quando Deus ele nos chamou, Ele disse: vocês serão diferentes de todos, porque é em vocês que eles vão ver o espelho e vão ver minha presença. É em vocês que eles irão ver a minha verdadeira face. Quando muitos não conhecer, é em vocês que eles vão encontrar a verdadeira palavra. Quando muitos têm preguiça do mundo, têm preguiça de ler a Bíblia, é em vocês que eles vão ver os fatos da Bíblia sendo concreto. É em vocês que eles vão encontrar testemunhos. Então o que eu quero passar para vocês é isso: invista em pessoas, acredite. Porque Deus, quando Ele procurou pessoas, Ele não olhou para as adversidades que as pessoas passavam. Como foi citado, Jacó, ele enganou muita gente. Porém Deus investiu nele e disse: não, o nome dele vai ser trocado. Eu dou uma nova identidade para ele. E foi isso que Ele fez com cada um de nós. Quando nós saímos do mundo, Ele nos deu uma nova identidade. Então deixe que essa identidade brilhe para as outras pessoas. E comece cada vez mais a praticar a autodependência de Deus. Porque se temos um Pai, nós devemos servir a Ele. Se temos um Pai, nós devemos seguir aquilo que Ele falou. E deixa Ele lhe instruir. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus também, por essa oportunidade. E passa o presbítero fazer a oração e dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Deus continue abençoando o Jardiel, em nome de Jesus. Coloca de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Louva a Deus pela vida de cada um essa noite.